Hi students, are you okay? Bom, na nossa atividade que está sendo proposta hoje, de número 11, tá? Para a turma da 8ª fase e já se encontra no portal, nós vamos falar sobre o grau de comparação dos adjetivos. Nós vamos trabalhar hoje 2 graus, o de igualdade e o de inferioridade. Bom, igualdade quer dizer que uma coisa ou alguém é igual a outro, né? E inferioridade, que uma coisa ou alguém é o quê? Inferior ao outro ser, ok? Então, e se nós estamos falando de adjetivos, o que são adjetivos? São palavras, né? Usadas para dar o quê? Qualidades, né? Ou características específicas a pessoas, né? A objetos, a animais, ok? Então vamos lá. Em inglês, nós vamos ver que existem 3 graus de comparação: o normal, o grau comparativo e o grau superlativo. No grau normal, o adjetivo não tem comparação, né? Que é o adjetivo normal. Comparativo é a comparação feita entre o quê? Os 2 substantivos, tá? Que eu já falei que pode ser o nome, né? De uma pessoa, de um animal, um objeto. Nós vamos começar pelo grau comparativo de igualdade, tá? Geralmente, como que a gente vai fazer o grau de igualdade? As, o tracinho, que é o adjetivo, e quanto, né? Que quer dizer o quê? Tão ou quanto. E not so as ou not as, que é não tão quanto, em frases negativas. Veja os exemplos. John is as tall as his wife. John é tão alto quanto sua esposa. Então, é grau o quê? De igualdade. Alexander is not as fast as his father. Alexandre não é tão gordo quanto seu pai, ok? Pay attention. Para o comparativo de igualdade, não há diferença se os adjetivos são curtos ou longos. Todos seguem a mesma regra. Então, tem os adjetivos que são mais longos e outros mais curtos. Porém, nós não vamos fazer nenhuma mudança, tá? Olhem aí, eu coloquei os exemplos dos adjetivos longos e dos adjetivos curtos. Agora, nós vamos para o grau comparativo de inferioridade, inferiority. Olhem aí. Note que no comparativo de inferioridade, também não há diferença se o adjetivo é curto ou longo. Ele é formado com less, o pontilhado vai ser o adjetivo, tá? E o than, né? Notem que todos eles vão ter than ou as, tá? Que é a palavra que vem depois do adjetivo. Então, a gente tem que seguir sempre a regrinha, ok? Para poder a frase, né, ficar com o grau comparativo, ou de igualdade ou de inferioridade. Tem que prestar atenção na formação correta da frase. Olha os exemplos aí. I spent less money than you. Eu gastei menos dinheiro do que você. That hat is less expensive than the others. Aquele chapéu é menos caro do que os outros. Notem que aí nós usamos o quê? Nós usamos os adjetivos, né? E eles foram usados no sentido de inferioridade, porque olha aí o que foi usado, less, ok? Less, que é de inferioridade, quer dizer menos. Então, vamos agora para os exercises, os exercícios sobre o grau comparativo. Prestem atenção, pay attention. Assinale a alternativa que expressa uma comparação de igualdade. Olhem aí, de igualdade. Qual das frases aí nos remete à comparação de igualdade? Vocês podem olhar a estrutura aí que nós vimos na explicação
para auxiliar. Se não tiver dentro de nenhuma dessas estruturas, eu já sei que não é a sua opção, ok? Vamos agora para a question number 2. Destaque na alternativa assinalada acima por você, ou seja, que você marcou, a estrutura do grau comparativo de igualdade que você encontrou para justificar sua resposta. Qual foi aí que você usou dessas estruturas que a gente aprendeu aí em cima? Qual foi utilizado que você achou aí na alternativa? 3. Observe o modelo e empregue o grau comparativo de igualdade corretamente nas frases, tá? Notem aí que esse é grau de igualdade. Eu dei um exemplo aí, ó. This lesson, difficult, the last one. Então, olha lá. This lesson, eu vou ter que colocar o que aí? O verbo to be, tá? Difficult é o que? O adjetivo. Então, eu vou ter que colocar a estrutura, ó. This lesson is as difficult as the last one. Viram aí? Estrutura de igualdade. Não podem esquecer também do verbo to be nas frases, ok? Notem que na letra C, eu já coloquei o verbo to be, tá? Mas nas outras não tem. Number 4. A escrita correta da frase abaixo em inglês é, olha a frase, futebol é menos chato do que basquete. Vocês vão ter que pegar essa frase, tá? E passar o quê? Para inglês. Vejam direitinho se a estrutura está correta, de acordo, né, com o que nós vimos lá em cima. 5. Ainda sobre a questão anterior, responda o que é pedido. Qual grau de comparação foi utilizado na frase da questão anterior? Igualdade ou inferioridade? Aí vocês vão botar para mim, tá? Escrever igualdade, inferioridade. B. Justifique sua resposta destacando a estrutura do grau de comparação assinalado por você como alternativa correta. Então, na frase que vocês marcaram, da tradução para inglês, qual estrutura de comparação nela que mostra, que justifica sua resposta de igualdade ou inferioridade? Ok? Façam com bastante atenção, tá? Pode parecer complicado, mas não é. Então, caso tenha alguma dúvida, recorram à explicação na primeira página ou nós nos encontramos durante a semana, tá? Para tirar dúvida sobre a matéria em si ou sobre alguma questão, ok? Bye, students. See you.